Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar do tema saindo da zona de conforto. É um tema que eu gosto bastante, porque é bem desafiador a gente sair da zona de conforto, né? Como o próprio nome diz, é confortável viver na zona de conforto. Parece um pouco redundante, mas é muito bom a gente continuar na zona de conforto. Porque sair da zona de conforto às vezes é desafiador, às vezes dói bastante, né? E em todas as áreas da nossa vida, fazer aquilo que a gente está acostumado, é óbvio que é muito mais fácil do que a gente se desafiar a fazer coisas novas, por exemplo. E daqui a pouquinho eu vou convidar ela, que sempre faz live comigo aqui, minha amiga Gina Menal, para falar desse tema. Deixa eu colocar o tema aqui, saindo da zona de conforto. E você, tem dificuldade de sair da zona de conforto? Ou você gosta de ficar na zona de conforto? Quando você quer crescer, né? Se você continua na zona de conforto, geralmente você não tem crescimento em nenhuma área da sua vida. Por quê? Porque para a gente ter sucesso na nossa vida, seja qualquer área, a gente precisa fazer coisas diferentes. E muitas vezes coisas desafiadoras, coisas novas, aprender coisas novas. Deixa eu convidar a Gina aqui para... Vamos ver se deu certo. Não estou conseguindo. Acho que agora vai. Alô? Boa noite, Gina. Alô? Boa noite. Seja muito bem-vinda para mais uma live especial. Um tema que eu gosto bastante, que é saindo da zona de conforto. E como o próprio nome diz, é confortável a gente permanecer na zona de conforto, né? Ui, faz-me lembrar logo a história do sapo, Irene. Quem ainda não nos ouviu, a história do sapo é espetacular. É o sapo que entra dentro da panela e a água começa a ferver e está tão quentinho que o sapo não quer sair de todo. A água aquece, aquece e o sapo está tão confortável, seguro. E o que é que acontece? O sapo não tem vontade de sair e acaba morrendo queimado. E é o que acontece connosco. Quando nós não queremos sair da nossa zona de conforto, não nos apetece sair do que é bom, do quentinho, acabamos também por morrer na praia. Porquê? Porque crescimento não existe. Se tu não queres aprender coisas novas, se não tens curiosidade em descobrir um mundo que está fora da tua zona de conforto, como poderás atingir novos resultados? E é interessante porque assim, a mente, ela costuma nos sabotar quando a gente começa a fazer coisas novas, né? O cérebro, ele quer continuar vivendo as mesmas experiências. Então, né, quando você sai da sua zona de conforto, quando você começa a fazer algo diferente, logo no início, né, é um desconforto muito grande. Toda hora você está querendo se sabotar. Não sei se acontece com você, mas sei lá, de repente você começa a estudar algo novo, de repente você começa a criar uma rotina de treino diferente, de repente você começa a mudar a sua alimentação e até o cérebro fica, né, parece que toda hora ele te sabota, né? E as pessoas também, né? Não sei se você já percebeu que tem pessoas também, quando você começa a fazer coisas diferentes, que você comenta com algumas pessoas, ela fala, você tá louco, né? E aí, às vezes, sua energia, né? Dependendo do quanto essa pessoa é importante para você, muitas vezes você vai, né, drenando a sua energia, porque a pessoa fala assim, olha, você tá tomando banho frio, você enlouqueceu, ó, você treina todo dia, 6 da manhã, para que essa loucura, né? E às vezes você escuta isso. Então, é importante você ouvir a pessoa mais importante da sua vida. E a pessoa mais importante na sua vida, na minha opinião, é você mesmo. Então, a pessoa mais importante da minha vida sou eu mesma. Quando eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, e aí eu tenho que me questionar o que é importante para mim, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem uma vida inteira fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Não aprende coisas novas no mesmo emprego, fazendo a mesma rotina, saindo da mesma forma no mesmo horário, não experimentam coisas diferentes, né? Então nós temos a zona de conforto, a zona de conflito, que é quando a gente começa a sair da zona de conforto, a gente entra nessa zona de conflito, e a zona de conquista, que é o resultado, né? Quando você começa
começa a sair da zona de conforto, você sofre bastante nesse início. Depois você vai nessa zona de conflito. Qual que é aquele conflito? Por exemplo, você está sedentário, começa a fazer atividade física. Você entra em conflito todo dia com a sua mente. Todo dia ela quer te sabotar, todo dia parece que você sente uma dor nova, né? Você começa um treino. Eu hoje estou treinando diferente todos os dias. Por quê? Porque eu quero tirar o meu corpo da zona de conforto. Quando o meu corpo está cansado, ele quer andar, eu começo a correr. Né? Quando ele está mais descansado, que ele quer correr, eu começo a andar. Por quê? Eu mudo meu treino hoje praticamente todos os dias, justamente para me tirar da zona de conforto. E todos os dias hoje eu me disponho a aprender coisas novas. Boa noite, Marina. A Marina hoje não esteve na nossa live Aida, esta boa manhã. noite, seja muito bem-vindo. Esteve esta manhã. Desculpa, não ouvi. A Marina esteve hoje connosco de manhã cedo. Acho que ela hoje fez Gazeta. Não esteve Não de me manhã, recordo. mas está à noite. É verdade. Excelente tópico. Boa noite. Excelente tópico, saindo da zona de conforto. Eu gostava também de acrescentar, Irene, que além da história do sapo, algo que fez muito sentido na minha vida foi perceber que as diferentes etapas de crescimento e desenvolvimento pessoal diferem de pessoa para pessoa, dependendo do ninho, da casa de onde vens, da tua educação. E acredito que hoje a palavra virada de chave do mundo para termos mais paz e mais igualdade poderá ser a reeducação. Porquê? Porque quando nós falamos de educação, falamos de reeducar atitudes, comportamentos, quem sou eu, ou seja, é uma redefinição. Porque quem já tem uma educação, quem já tem 20, 30, 40, já somos pessoas com formação. Daí falar de reeducar emoções, porque nós somos seres mamíferos e somos seres emocionais. Tudo o que nós fazemos é muita vez atrás da sensação e da emoção. Tanto nas compras, tanto nas paixões, tanto nos relacionamentos. Se eu gosto, eu compro. Se eu me sinto confortável, eu continuo. Então nós baseamos muito a nossa vida nas emoções, vamos atrás das emoções. Daí a reeducação emocional seria um excelente tópico para falarmos à mesa, em família, com os nossos amigos, para encarar e enfrentar aquilo que nós sentimos. Erradamente nós fazemos uma dicotomia que é gosto, não gosto, é bonito, é feio, é branco, é cinzento, é escuro. Ou seja, muitas pessoas racionais fazem muito esta distinção do que é bom, o que é mau, sem justa causa. Porque por vezes aquilo que era bonito tornou-se feio e vice-versa. Só que nós julgamos, isso é um julgamento. É um preconceito que nós ganhamos e aprendemos ao longo da nossa vida. Mas nós, com a evolução, com a maturidade e com o desenvolvimento pessoal, da reeducação, eu hoje aprendi a policiar os meus pensamentos, policiar as minhas emoções, policiar as minhas sensações físicas, mentais, emocionais. Olá, Custódia, boa noite, bem-vinda. E perceber que nós somos muito mais do que aquilo que dizemos, aquilo que pensamos, aquilo que criamos e aquilo que desenvolvemos em grupo. E quando nós conseguimos olhar, policiar o nosso comportamento, nós permitimos dizer que esta é uma zona de conforto, eu estou habituado e podemos também ver de fora, que é o que nós fazemos através da meditação. Com a meditação, ao fechar os olhos, nós percebemos qual é o ambiente à nossa volta. Conseguimos ouvir os sons, os ruídos, os nossos pensamentos e conseguimos nos distanciar, como se estivéssemos a ver visto de fora. Isto é uma maneira de sair da zona de conforto. Porque se eu estiver a ver-me, a ver a Gina de fora, na sua posição, com o seu corpo, eu consigo mais facilmente visualizar o que é conforto e o que é o desconforto. E consigo ter uma percepção da minha realidade, do meu mundo, muito maior, mais lata. E uma coisa que eu me aproximo é quando tenho medo. Irene, quando eu tenho medo é quando eu me percebo que estou a sair da zona de conforto. Porque o que é conhecido, o que é normal, nós já estamos habituados. Por exemplo, entramos numa live
para mim e para ti. Se no passado dava muitas bichurinhos aqui na nossa barriga, muitos saltinhos, hoje está mais tranquilo, é a nossa zona de conforto. Daí nós trazermos novos temas, fazermos em diferentes horários. Para quê? Para sairmos desta zona de conforto. Para não para ter mais medo, mas para acrescentar, para nós chegarmos a mais pessoas. E por isso vos digo que a zona de conforto é muito agradável, mas quando nós saímos da zona de conforto, nós esticamos para quê? Para crescer mais. Para ganharmos mais sabedoria sobre aquilo que não dominamos. Para nós conhecermos um espaço maior, e esse espaço maior vai ser a nossa nova zona de conforto. Mas eu só faço isso quando eu faço o conflito comigo mesma, com o meu mundo, com a minha rotina, com os meus horários, com os meus padrões mentais. E quando eu estico, eu vou voltar a ganhar uma nova zona de conforto. E é interessante a gente abordar isto, Irene, para nós percebermos o quanto eu quero crescer. Porque há pessoas que pensam, isto está bom, já chega, não quero crescer mais. E pode ser uma zona de sucesso para eles. Podem se sentir confortáveis e sentirem-se bem nessa zona de conforto. Exatamente. Tem uma frase que eu ouvi no livro que eu estou lendo, que é: um único hábito pode mudar a sua vida, da Mel Robbins, que é: como que eu quero que minha vida seja? Muitas vezes você fica na sua mente criando, até escreve, né, como você quer que a sua vida seja, mas você não dá um passo. Você continua com medo. Às vezes você quer mudar numa cidade, morar numa nova cidade, e você... O que acontece? Você não dá um passo. Você quer comprar uma casa nova, só que você nem sai para olhar a casa. Né? E às vezes a gente se sabota exatamente nisso. Né? Se você fracassar, a única coisa que você pode fazer é aprender a fazer diferente. Né? A gente já mudou várias vezes o nosso estilo de live, né? A gente já saiu da quarta, fazia quarta e quinta. Agora nós estamos fazendo um horário que é bem desconfortável para mim, que é às 5 da manhã, que realmente tem sido um desafio maravilhoso, um grande aprendizado. Todos os dias. Boa noite, Rebelde com Causa de Osasco. Seja muito bem-vindo. As pessoas que não seguem a gente ainda no Instagram, começa a seguir. Né? Todo dia um conteúdo aí para vocês, todo dia live às 5h05. Então, essa live às 5h05 é uma saída da zona de conforto. A gente ter conteúdo todo dia. E como é que a gente tem conteúdo todo dia? Saindo exatamente da zona de conforto. Aprendendo algo novo todo dia e colocando em prática. O que acontece? Muitas vezes tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. O que acontece? Você estudou, sei lá, você fez uma pós-graduação há 5 anos. Se você não colocar isso em prática, você não lembra mais nada que você estudou. Porque é assim que a nossa mente funciona. Você lê um livro, você não compartilha isso com ninguém, você não faz uma live. Daqui a pouco você não lembra mais nada que você leu naquele livro. Por isso que é importante sair da zona de conforto, é aprender coisas novas e colocar em prática. Essa semana é a semana do aprendizado, então aprenda coisas novas. Comece a se desafiar, né? Eu vou lançar um desafio nessa live aqui, que é escolha alguma... Tô com medo. Oi? Já tô com medo. Tá com medo para você também. Então, escolha aquela coisa que você quer muito para a sua vida, mas você tem muito medo. Exemplo. Olha, eu quero começar a fazer uma atividade física, mas eu estou me sabotando. Eu quero começar a ter um estilo de vida diferente. Eu quero mudar o meu lifestyle. Né? Eu quero ser uma pessoa que pratica atividade física, ou meditação, ou que busca autoconhecimento. E aí pega algo que te desafia bastante. O que mais me desafiava? Na alimentação, cortar o doce. Era um desafio muito grande, era o meu maior desafio. Então, eu vou pedir que você faça esse desafio e depois nos conte aqui no comentário como é que foi para você. Saia da zona de conforto. Eu comecei a fazer coisas hoje que eu não fazia há muito tempo. Né? Por exemplo, eu vou fazer caminhada hoje de top, coisa que eu achava, né? Então, eu estou fazendo coisas que eu não costumava fazer. Eu estou me disciplinando a fazer coisas diferentes, a realmente sair da zona de conforto, ver como é que eu me sinto. Né? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, por quê? Porque a gente está preocupado com as críticas. Só que entenda uma coisa, quem não é criticado é a única pessoa que não está fazendo nada. E quando você não está fazendo nada, você não tem resultado.
E sair da zona de conforto, muitas vezes, é começar com uma coisinha pequena. Mas eu preciso da ação. Nesse livro que eu comentei da Mel Robbins, ela fala muito essa coisa. Muitas vezes você está planejando coisas para a sua vida, está querendo uma vida extraordinária, mas você não dá um passo em relação a isso. Não existe hora ideal para começar. É aquela coisa, conta de 5 a 1 e comece. Eu criei um método que é AGC, ação, gatilho e constância. Se você colocar isso em prática na sua vida, não tem como não ter resultado. O que é ação? É ação todo dia. É você agir todo dia. Se você quer ter um corpo saudável e magro, começa a fazer 5 minutos de atividade todos os dias. Começa a fazer 5 minutos de meditação todos os dias. Aí você pode falar assim, mas 5 minutos não quer dizer nada. Se você fizer um dia só, não quer dizer nada, mas imagina você fazendo por 10 anos. 5 minutos de leitura todos os dias. Final do ano. Se você tem... Exatamente. E aí você pode ir aumentando. Só que se você não colocar em ação, você ficar só planejando na sua mente, ou escrevendo, que a gente fala muito do poder da escrita, mas de nada adianta eu escrever minhas metas, colocar aqui tudo no papel se eu não dou um passo. Então eu tenho que fazer o quê? Dar espaço. Que é entrar, sair da zona de conforto e entrar na zona de conflito. É um conflito todo dia. O meu corpo está conflitando comigo. Porque ele quer sair da live de manhã, ele quer dormir. E eu falo, não, você vai treinar. E hoje eu treinei bem forte. Por quê? Porque eu estou cada vez mais tirando o meu corpo da zona de conforto. E eu estou fazendo coisas diferentes. Por exemplo, eu já fiz live fazendo caminhada. Foi algo totalmente sair da zona de conforto para mim. Então, foi hoje? Hoje o desafio... Hoje? Não, hoje não. Foi um tempo... Não, foi um tempo atrás. Então, comece a fazer coisas que você não está acostumado a fazer e veja como é que você se sente. De repente, você precisa divulgar o seu trabalho numa rede social e você está travado. Começa, faz um stories, faz um vídeo de 1 minuto, e aí faz um vídeo outro dia e vê como é que você se sente. E daqui a pouco você está fazendo live igual a gente, todos os dias. Por quê? Porque você sai da zona de conforto. Primeiro você entra na zona de conflito, e depois você tem a zona de conquista. Mas você tem que dar um passo. Não é ficar planejando na sua mente, olha, se eu tivesse continuado como eu estava, planejando, eu estava esperando o momento ideal, estar pronta para fazer live. Esse momento nunca ia chegar. E muitas vezes você está planejando coisas, é aquela viagem que você quer fazer para fora, você está planejando na sua mente, mas você não dá um passo. Recentemente, meu sobrinho tinha um sonho de morar fora do Brasil, e eu o incentivei, eu falei, ele queria ir para um lugar, não estava dando certo, eu falei, experimenta fazer uma coisa nova. E hoje ele já está fora do Brasil. Saiu da zona de conforto. Não, mas eu estou com medo que alguma coisa dê errado. Eu falei, não, se der errado, tudo bem. Você volta, aprende com ele e faz novamente. Então, se você tiver medo de errar, você nunca vai fazer nada também na sua vida. A gente precisa, muitas vezes, errar. Porque eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que nunca cometeu um erro. Porque a única pessoa que não comete erro é aquela pessoa que não faz. Que realmente não sai da zona de conforto, né, Gina? E eu faço uma pergunta que eu fiz a mim. Que é, quanto tempo precisas para ser feliz? Quanto tempo precisas para entrar em ação? E com isso dá uma resposta maravilhosa que é melhor feito do que perfeito. Especialmente para as pessoas que são perfeccionistas, é muito complexo, porque elas estão sempre à espera, estão sempre com medo, estão sempre ansiosas. E o que acontece? Nada sai perfeito, nem quando elas tentam e esmeram pelo melhor. Tenho dificuldade em sair da minha pasmaceira, diz a Custódia. Olá, Carmen. Eu não sei o que é pasmaceira, Gina. Bem-vinda. É a rotina. A rotina. Pasmaceira é a rotina. Mas interessante é nós percebermos que estamos a um passo da mudança. Sempre. Há sempre situações, circunstâncias que nos faz sair da zona de conforto. Carmen, boa noite. Há muito tempo boa noite, Adriana. Muito bem-vinda. O que é saudades da Adriana, né? Boa noite. O que é a zona de conforto? Para certas pessoas, a zona de conforto é a felicidade.
porque as pessoas são felizes com o que têm. A pasmaceira que a Custódia estava a dizer é a vida, é a vida que acontece. É o acordar com as pessoas que a gente ama, é o conviver, é o fazer o almoço, estar em convívio, estar em família. Porquê? Porque já têm um estatuto que já estão na reforma, Custódia. Então, a vossa vida é distinta do, se calhar, quando tinhas 30 anos, quando tinhas os teus filhos em casa, jovens, na altura da escola. Ai, o está de folga, a Carmen. Então, a vida tem etapas, tem fases. Quando nós dizemos sair da zona de conforto, é quando tu te permites fazer algo que há muito tempo não fazes, algo que tu gostas de fazer. Ela diz que está preguiçosa desde que ficou doente, sem forças para mudar de vida. O que nós estamos a convidar-vos a sair da zona de conforto não é fazer a mudança completa à vida. A Custódia andava de bicicleta, agora devido à sua situação física, e não só, está frio, está muito frio. Então, o que é que tu gostas de fazer que há muito tempo não fazes? O que é que te daria prazer experimentar algo novo? Por exemplo, fazer algo que sempre teve na tua cabeça, mas o passar dos anos te vão dizendo, ai, já não é para ti, agora não o faças. Porque poderá não haver mais oportunidades para fazer aquilo que fazias. As minhas filhas, quando eram mais novas, a Custódia diz que ela tem a neta e a neta também faz-lhe muita companhia. E as miúdas adoravam andar com os patins nos pés, Irene, sabes, os patins em linha. E eu olhava para elas e ficava feliz de vê-las. Era como se eu estivesse em cima dos patins. Eu nunca andei de patins. A Custódia diz que ela viajava muito e ainda continuas a viajar, eu sei. Viagens podem não ser tão turismo como eram, não é? Mas não quer dizer que não faças amanhã. Havendo vontade, que é o que muitas vezes nos começa a faltar, é a vontade. Daí ser importante estas lives, para quê? Para sairmos da zona de conforto. Porque quando tu te permites, ainda há pouco tempo, familiares meus foram para o hotel, em família, estiveram na piscina, na parte interior, uma noite, 2 noites, e aproveitar. Porque às vezes o desfrute é mesmo estar com quem nós amamos e poder desfrutar do tempo e sorrir. Ou fazer alguma atividade que te dá prazer. Ontem, por exemplo, eu fui para o ginásio e estava sozinha com a minha companhia, cheia de gente, mas sentia-me tão bem, Irene. Sentia que estava a fazer o exercício físico, sentia que estava na passadeira. Fiz 5 quilómetros de bicicleta, fiz 2 quilómetros na passadeira, mas estava com o meu tempo, com o meu desfrute. E o que eu senti foi, eu sou responsável pelo meu tempo, eu sou dona de mim. E quando tu dás o prazer de dizer eu sou livre, para mim a liberdade é o meu maior valor, o meu maior pilar, é ser livre, ter liberdade para ir, fazer e voltar. Então, isso é sair da minha zona de conforto. Porque quando eu me permito fazer o que eu quero, eu sou responsável e permite-me ser mais feliz. E a Custódia diz que é o que ela faz com o marido e neta. Somos felizes juntos. Isso é a nossa zona de conforto. Quando nós te convidamos para sair da zona de conforto, poderá ser sozinha ou acompanhada. Imagina, convidares o teu marido e a tua neta a fazerem ou a almoçarem num sítio diferente, conhecer um sítio que ainda nunca foram. Nós, perto de nós, temos sítios maravilhosos, pelo interior mesmo, que ficam a minutos, horas, ao ir à Espanha. Nós temos aqui um fácil acesso, as estradas são extraordinárias. Quando eu digo sair da zona de conforto, é mesmo experimentar, por exemplo, pratos novos, exercícios novos, fazer algo, estar em sítios novos. Porque quando o nosso cérebro está num ambiente pela primeira vez, os nossos olhos aumentam, as pupilas aumentam, porque ficam curiosos com as cores, com o ambiente, com as pessoas, com a voz, a maneira de falar, a maneira de comportar, e tudo muda. Parece que nós viramos a nossa ótica, a nossa perspectiva do nosso conceito, só porque saímos da nossa zona de conforto, do nosso ambiente natural, do nosso dia a dia. O mesmo supermercado, o mesmo café, o mesmo restaurante, as mesmas ruas, as mesmas pessoas, as mesmas casas. Olha, a Custódia está dizendo que vai à Espanha já segunda-feira. É isso, sair da zona de conforto é estar em sítios e com pessoas diferentes, sair da nossa zona de conforto. E vai ver o Benfica sexta-feira. E ela dizia que
Estava na pasmaceira, estás a ver, Irene? Não é pasmaceira nenhuma. O importante é que, assim, sair da zona de conforto é fazer algo que a gente não está acostumado a fazer, mas que a gente gostaria de fazer. De repente, você quer emagrecer ou que você quer ter mais saúde. Aí você está planejando fazer atividade física há 10 anos. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos falando, não, olha, ano que vem eu começo minha atividade física. Na verdade, sair da zona de conforto é agora. É já. Se você quer fazer algo novo, começa já. Bom, de repente, sei lá, eu quero. Eu tinha um grande sonho. Eu estou aprendendo a tocar violão. Olha, tá vendo? Ó? Que era um sonho, já estou realizando. Vale a pena fazer coisas novas, maravilha. Eu me sabotei um pouco no violão, confesso. Mas agora eu voltei a estudar alemão também, que é um sonho. Agora estou aprendendo uma língua nova. Já estudei alemão há bastante tempo. Então voltei a estudar alemão. É importante você aprender coisas diferentes. Então se desafie a aprender coisas novas. Sair da zona de conforto é eu sair da minha rotina habitual e fazer coisas diferentes que eu não estou acostumada a fazer. Porque eu estou acostumada a fazer a comida que eu estou acostumada a comer, eu estou na zona de conforto. Sair da zona de conforto é realmente eu experimentar coisas novas. Por exemplo, você está acostumado a comer doce todo dia. Sair da zona de conforto é parar o doce por uma semana, por exemplo. Você está acostumado a não fazer atividade física. Sair da zona de conforto é começar uma atividade física. Você faz tempo que você não lê um livro. Sair da zona de conforto é começar uma leitura, começar... E outra coisa também, eu tinha aquela coisa que eu lia basicamente os mesmos temas, voltado para o autoconhecimento, né? Só que é importante também você aprender coisas diferentes. Você conhecer coisas novas, né? Estudar coisas novas, aprender língua diferente. Não há nada que faz tão bem quando a gente começa a aprender algo diferente, né? Começa a falar uma nova língua. Eu me recordo que quando eu tinha um dos meus maiores sonhos, assim, né? O primeiro era ter minha casa própria, eu acredito, né? Que era um dos meus grandes sonhos. Depois eu tinha um grande sonho que era aprender inglês. Sempre fui apaixonada pela língua. Nossa, era para mim. E eu tomei uma decisão que eu falei, vou aprender inglês em um ano, né? Que é totalmente possível. Hoje eu dou aula de inglês, eu sei que é totalmente possível você se comunicar estudando inglês um ano, claro, que aí você tem que sair realmente da zona de conforto. E ali eu falei para algumas pessoas, eu vou aprender inglês em um ano. Muita gente riu, né? Falou, em um ano você não vai conseguir aprender nada. E realmente eu saí muito da zona de conforto que era. Eu estudava em média 4 horas todos os dias. Então eu aprendi inglês muito rápido. Eu conhecia muitas palavras em inglês, né? Hoje mesmo dando aula eu esqueci algumas. Por quê? Porque naquele momento eu estava focada na língua todo dia. Todo dia. Eu não me sabotava um dia, então tinha foco. Eu estava muito focada naquilo que eu queria. Depois eu sonhei em estudar fora do Brasil, né? A primeira tentativa foi para a Inglaterra, meu visto foi negado, eu fiquei um pouco frustrada. E depois eu decidi que eu ia para um país que desse, né? Eu queria uma experiência internacional. Aí eu fui estudar na África do Sul, foi uma experiência fantástica, né? Conhecer Table Mountain foi uma experiência fantástica. Conheci muitas pessoas da Suíça, né? Muitas pessoas de alguns países africanos lá, pessoas africanas, exatamente isso. E assim, foi uma experiência das mais fantásticas que eu tive, né? Escalar Table Mountain, eu acho que foi uma das experiências que até hoje eu me recordo com muita alegria, que foi maravilhoso, né? Ver, você tá no topo da montanha, você vê a cidade inteira da África do Sul, é maravilhoso. Depois eu decidi que eu ia estudar no Canadá, tive uma experiência assim maravilhosa, mágica, também conheci os Estados Unidos. Então, aquilo tudo era sair da zona de conforto, porque na época que eu fui, né, eu não tinha tanta condição financeira, mas o que eu disse? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. E muitas vezes você deixa de realizar sonhos, por quê? Porque você está olhando para os sabotadores, né? Você só fala assim, não, eu não posso, mas você já... De repente você quer comprar uma casa nova, ou você quer morar numa cidade diferente, você já foi lá na cidade, você já visitou, você já foi ver o preço da casa. De repente a única coisa que você precisa saber é o preço da casa. Aí você vai pensar, como é que eu vou pagar essa casa? Né? E muitas vezes as
pessoas deixam de viver experiências incríveis porque está sonhando só na mente, mas não coloca em prática. Quantas coisas incríveis, quantos sonhos talvez você tenha aí, você simplesmente colocou na sua mente que você não é capaz. Você é capaz, sim. Você é capaz de realizar qualquer coisa. Se eu estou aqui hoje falando em público, eu falo que você é capaz de realizar qualquer coisa. Porque eu era extremamente tímida, extremamente travada para falar em público. Tive vários problemas para falar em público, sempre tive. Então, assim, se eu estou aqui hoje fazendo live, né, já faço vídeo no YouTube todos os dias, você pode fazer qualquer coisa. Então, o desafio é, pega aquela coisa que você realmente tem um sonho em fazer, mas que na sua mente você ainda acha que não é capaz. Pode pegar algo grande mesmo. Né? A gente quer daqui a um ano ouvir um depoimento diferente. Eu quero ler um depoimento, ouvir um depoimento, chamar alguém para dar um depoimento e falou assim, naquela live eu fui desafiada a fazer coisa diferente. Né? Faça sem medo. É algo diferente. De repente você quer fazer uma viagem internacional e você simplesmente está falando, não, isso é muito caro. Isso é sabotagem, é a sua mente sabotando. Vai primeiro ver como é que faz, tira o passaporte, se precisa de visto. Depois você vai ver a passagem, se você consegue financiar essa passagem, se alguém consegue te emprestar o dinheiro. E aí você tem uma experiência incrível. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão colocando sonhos nas gavetas. Por quê? Porque não quer sair da zona de conforto. O que você pode fazer diferente? Eu estou numa mentoria e eu fiz um curso em 15 dias. Eu nunca tinha preparado um curso, mas eu me desafiei a fazer. E eu estou me desafiando a fazer coisas novas todo dia. Eu estou me desafiando a correr agora, que era terrível para mim. A minha mente me sabotava. Parece que eu tinha realmente 2 sacos de cimento amarrado nas pernas. Era 50 quilos. Eu começava a correr, meu corpo já falava, você não vai. Hoje, pelo contrário, eu falo... Meu corpo fala, você não vai, e a minha mente fala, você vai sair da zona de conforto. E hoje eu não sinto uma dor, né? Eu já emagreci 5 quilos, né? Desde que eu estou nesse desafio. Então, comece a pegar justamente aquilo que você... Pega algo grande, mesmo que você tenha se sabotado, é aquela língua que você quer aprender, você fala, não, mas isso é muito difícil. Não, é possível. É possível. É tocar o violão, como a Adriana... Né, tá tocando agora, também é algo que eu vou me desafiar. Tá vendo? A Custódia tá na universidade. Então, se desafia a fazer algo novo e saia realmente da zona de conforto. Conte até 5 e comece a fazer. Ah, Irene, mas eu quero fazer algo hoje que eu não consigo começar hoje. Você consegue, nem que seja escrever no papel o que você quer. Pega o papel, como diz a Gina, agarra a caneta e escreve. Qual é o seu maior sonho hoje? A Marina já... De repente você nem... Tem pessoas que têm até medo de falar do sonho, né? Tem pessoas que têm medo de falar porque se acham incapazes. Né? Na mente dela já vem um comando, olha, isso não é para mim. Quem disse? Aonde está escrito que não é para você? Então eu convido você hoje a escrever, pegar um caderno e a caneta e falar o que eu quero para a minha vida. Qual é o meu maior sonho hoje que eu nem estou me permitindo sonhar porque eu estou me achando incapaz de realizar. Então é esse sonho que eu quero que você escreva e daqui a um ano eu quero ler o seu depoimento. Eu quero que você fale assim, eu estava naquela live lá com a Irene e a Gina no dia 1/3/2023 e ela me lançou um desafio. Comece a fazer... O meu maior sonho é ser bisavó. Ser bisavó aí já não depende de você, Custódia. Vai dar tempo, mas assim, não depende de você. Então, escolha um sonho que depende de você, porque aí depende de uma outra pessoa querer ter filho. Né? A Marina falou sim ali, não sei exatamente para quê, mas pegue algo grande. Na mão da caneta, ela já agarrou com a mão na caneta, não foi? Exatamente. Escrever é o primeiro passo para eu ter consciência. Responda a pergunta, o que ou como que eu quero que seja a minha vida? Qual é o meu maior sonho? Começa a perguntar. Talvez tem pessoas que não se permitem sonhar. Então comece a se permitir. O que está te bloqueando hoje que você precisa desbloquear? Porque muitas vezes você está bloqueado. Quantas pessoas gostariam de fazer live, por exemplo, e impactar outras pessoas e essas pessoas estão travadas? Irá, dizem com a minha Júlia. Oh, maravilha. Tá fácil.
Isso já agarrei minha caneta e papel. Agora coloque em prática, né? Faz a pergunta, qual é o meu maior sonho hoje? Muitas vezes o teu sonho está naquela coisa que você mais se sabota. Sabe aquela coisa que mais você se sabota? É ali que está o teu propósito de vida. Eu, por exemplo, sempre fugi de falar em público. Né? E hoje é algo que, para mim, é transformador. Então, era algo, para mim, que era o maior desafio da minha vida. Gente, eu estou guardando dinheiro para tirar a carteira de motorista. Ainda não dirige outro sonho que vou realizar. Olha que É maravilha, carta de né? condução? A Adriana tem É carta de condução? um Motorista é carteira de motorista, ligeiros, permissão para dirigir. carros normais, não é? Exatamente. Que maravilha. Olha só, a Adriana Uau! deu um depoimento que em breve sairá no meu YouTube. Foi um depoimento transformador, né? Daquilo, de quando a gente começa a agir. Não é coisa grande, gente. Eu não estou pedindo para você começar, né, a casa pelo teto, não. É começar a colocar um bloco todo dia, né? Fazendo uma metáfora aqui. Começa a colocar um bloco todo dia, né? Começa a colocar um bloquinho. Todo dia você vai colocar mais um. Quando você perceber, a parede já começa a crescer, né? Metaforicamente falando. E muitas vezes as pessoas realmente elas não têm resultado porque elas querem começar grande. Então a gente não começa de cima para baixo, a gente começa de baixo para cima. Muitas vezes a gente precisa desviar a rota, muitas vezes a gente tem que mudar a rota, às vezes tem que fazer diferente, tem que errar, tem que experimentar coisas novas. E não há problema em errar. O problema é você nunca fazer o que você quer fazer. Isso há problema. De repente você está lá sedentário, doido para ter um corpo ideal e você está se sabotando. E aí eu estou falando de coisas que são suas vontades, não que é a vontade da Irene e da Gina. É você escolher algo que você quer. Não é algo que a gente está falando aqui. De repente, eu tenho um sonho de falar novas línguas, né? Eu já estudei espanhol, já estudei alemão e parei, esqueci muita coisa, e agora eu voltei a estudar alemão, e está sendo muito prazeroso. Porque eu tenho muita facilidade de aprender, eu já desenvolvi algumas técnicas, e eu gosto bastante de aprender coisas novas. O violão também é uma coisa que eu tenho me sabotado, e eu vou definir um prazo para eu estudar violão. Eu já coloquei que esse não é o meu momento, é sair realmente da zona de conforto. E quantas coisas, né, que você gosta de fazer e você não faz, porque você não sai da zona de conforto. A zona de conforto ela é confortável, mas a longo tempo, a um longo prazo, isso pode destruir a tua saúde. Por exemplo, você comer tudo aquilo que tem vontade mesmo, sabendo que aquilo faz mal para a tua saúde, porque é legal estar na zona de conforto. A Adriana falou que sim, foi aí que começou a minha transformação. E hoje eu quero realizar todos os meus sonhos. Foi a gratidão que restaurou minha vida. Olha, eu até me emociono de ler isso, né, Gina? Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes, tem uma frase que eu ouvi do meu mentor que realmente mudou a minha vida. Muitas vezes, quando você faz, o pior que você faz pode transformar a vida de alguém, né? Muitas vezes você não faz uma live porque você acha que você não tem Porque é capacidade. E pouco. muitas vezes uma live que você faz transforma a vida de uma pessoa. Olha que coisa incrível, né? Muitas vezes uma live, a Adriana me conheceu, a Adriana foi sorteada na primeira live que eu fiz, que eu estava bem tensa, por sinal. E a Adriana foi sorteada, a gente sorteou, a Adriana ganhou uma sessão de hipnose que foi transformadora. E ali realmente começou, acredito que começou a mudança dela. E muitas vezes você está aí, talvez você está com um problema emocional profundo. E você está sofrendo, mas você não busca um terapeuta, um profissional para te ajudar, um coach. Né? Então, assim, você fica sofrendo lá, muitas vezes você não se acha merecedor de coisas novas. Né? Eu passei por isso, eu pessoalmente passei por isso, de estar depressiva por vários anos e ficar ali na zona de conforto, né? Ó, a Adriana falou, estou emocionada, a energia hoje me leva a realizar tudo que eu desejo. A Gina tem transformado a minha vida e também as duas juntas. Né? Então, assim, eu acredito que assim, a gente não consegue transformar as pessoas, a gente consegue inspirar as pessoas, né? Porque a transformação ela é interna. Né? Tem muitas pessoas que vêm na live e realmente tem gente que vem na live e sai transformada e tem gente que vem na live e nada acontece.
Então, são escolhas que nós fazemos. Gina, eu já vou deixar você falar só para concluir. Eu quero contar uma história que me transformou. Eu fui numa palestra lá em 2018 e até então ali eu nunca me imaginei falando para ninguém, porque era meu maior bloqueio, né? Diz que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. E naquela palestra ali eu saí transformada e eu saí com uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer o que esse palestrante faz. Né? O Rodrigo Cardoso, que é bem conhecido, que você conhece bastante, né? Que é uma inspiração. Então, eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava naquela palestra, eu senti uma energia. E eu ouvi a história daquele palestrante, eu falei, um dia eu vou ajudar pessoas. Né? E realmente, olha como isso foi incrível. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Até então, não sabia como que eu ia começar. E aquela coisa do dar o primeiro passo. Eu comecei palestrando num projeto que eu fazia para uma, duas pessoas. E era incrível aquilo, né? Quando eu conseguia falar para duas pessoas, eu achava o máximo. A Adriana falou, sim, vocês foram minha inspiração. Depoimento de todos. Maria José, boa noite, seja bem-vinda. Agora eu vou deixar a Gina falar, né? De vez em quando eu me empolgo. Mas é importante dar espaço, porque se nós não terminarmos aquela linha, aquele pensamento, depois a outra pessoa avança com outra temática e acaba por não terminar. Então é importante cada uma ter o seu tempo. E é para isso que nós cá estamos, Irene. E eu, quando estavas a falar do teu mentor, automaticamente eu lembrei-me também da história dele, do Pablo Marçal. É importante falarmos das pessoas que também nos inspiram e podem inspirar novas pessoas que também não o conhecem. Então, ele fez uma parábola, ele está agora nas manhãs das 4h59 com parábolas, mas esta parábola já foi antes dessa história, que eram três que Jesus, oh Deus, agora não estou a recordar, mas eu sei que foi entregue talentos, talentos é valor monetário, mediante as capacidades que eles tinham. Então, a um foi entregue 5 talentos, porque ele era uma pessoa que era muito habilidoso e que tinha já tinha traquejo de experiência. E ele levou 5 talentos e foi embora. Deu ao outro 3 talentos, ele também já estava a ganhar mais experiência, não tanto como o de 5 talentos, de 5, mas já estava a criar a sua própria bagagem e o próprio crescimento, desenvolvimento. Depois foi embora. O outro deu-lhe um talento somente. E ele, com esse talento, ele agarrou. Sabes o que ele foi fazer? Foi enterrar. Com medo que o talento fugisse, ele enterrou o talento. O outro de 3 conseguiu procriar, melhorar e em vez de devolver, cresceu. Destes 3, devolveu 6 no dia da sua apresentação. E o de 5 talentos, em vez de 5, trouxe mais 5, ou seja, foi entregar 10. No dia da apresentação, que eles tinham que dar provas dos talentos que receberam, o que levou um talento apresentou-se com o único talento, porque ele tinha enterrado, com medo de perder. Ou seja, o de 5 trouxe 10, o de 3 trouxe 6 e um talento trouxe só 1. E a história, e o que me fez sentir mais, a história já conhece, porque eu já contei nas aulas. O de 5, Deus disse que para ele levar os 10, os 5 que era de parte dele, que ele usasse para seu proveito e que ele trouxesse mais ainda, pudesse trazer 20 na próxima. O de 6, que fizesse o mesmo processo, que levasse os 6 e que pudesse voltar a dobrar. Agora o de 1, a conversa foi diferente. E foi aqui a mudança e a transformação em mim, que ele disse ao de 1 que ele era amado, que ele se sentisse amado ao seu ritmo e ao seu tempo, que se ele teve medo, foi a atitude e a ação do comportamento dele, inerente a ele, que era a sua experiência de vida. Ele teve medo e que não é mau ter medo, mas que podemos fazer mais e melhor, que ele é amado e ele ia continuar a ser amado, com medo ou sem medo, que ele estava a ser visto, estava a ser cuidado e amado, mediante e qualquer que fosse a atitude dele. E isso fez-me lembrar a atitude de mãe, de pai, de um pai e uma mãe carinhosa e afetuoso e que cuida, seja de filhos
humanos, seja de filhos de quatro patas ou outros filhos. Porquê? Porque nós nutrimos um amor enorme e não só, nós cuidamos pela saúde, pela alimentação, pelo vestuário, pelo bem-estar, pelo conforto, pela segurança e pelo afeto. E quando nós, e eu brincando na aula dizia, sabem qual é o superpoder do meu animal? Do meu animal doméstico, que é o meu cão, o meu Peter? Eles riam-se, eles diziam que era isto, era aquilo. E eu disse, é ser amado. Porque quando alguém se sente amado, e eu sou de que eu sou feliz, é verdade. Quando alguém se sente amado, a pessoa ganha mais autoconfiança, sente mais autoestima a si, por si e também com aquilo que sente do afeto dos outros. O medo é substituído pelo amor. O amor dos outros e o seu próprio amor expande, cresce. Esta história, esta parábola, podem ser simples palavras, mas para mim fez toda a diferença, Irene. Porque eu senti mais tocada. Quando o Criador criou todo este universo, esta grandeza, magnificência que é o mundo, que é o planeta Terra, tanto do ar como na terra, pensar na natureza, na sua riqueza, com cores, com cheiros, com profundidade, é pensar também no ser humano. Quanto vale a vida humana? Quanto vale a vida, a própria existência, não é? Então perceber que a saúde não tem preço. A vida, o aqui e agora, não tem preço. É inestimável. E perceber que quanto mais valor tu dás àquilo que tu tens, mais te valorizas e mais te inspiras. E quando eu digo que o superpoder do meu animal é ser amado, porquê? Porque eu olho por ele, eu cuido dele. E se eu, ser vivo, ser humano, me sentir amada pelo Criador, que foi ele que criou todo este universo, e esta estabilidade, eu posso dizer que eu sou mais feliz. Feliz são momentos, mas tenho mais alegria em mim, no meu coração. E vai-me permitir sair da minha zona de conforto. Porquê? Porque eu vivo a vida que tenho hoje. Mas se eu não tiver medo, eu permito-me crescer. Eu permito-me amanhã fazer coisas que nunca fiz. Que é andar de patins. Tenho medo de partir uma perna, de partir um braço e que faz falta. Não podemos dar-nos ao luxo de partir membros, ficar semanas de cama, à espera dos órgãos, dos ossos para restabelecer. Então, esse medo muitas vezes nos trava. Mas já muda esse sentimento, né? Encara esse medo. Trava, o medo trava-nos. Mas quando nos sentimos amados, nós permitimos viver. Porque muitas vezes nós não nos apercebemos de quanto a vida é perene. Ou seja, nós não sabemos quando vamos partir. O que é certo é que um dia vamos partir. Seja daqui a 10 anos, 20, 30, 40, não importa. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas o que é certo é, o que é que eu aprendi? Se eu tiver medo, eu não avanço. Se eu tiver medo, eu não aprendo coisas novas. Se eu tiver medo, eu não cresço. Quando a Custódia disse a vida pasmaceira, a vida dela não é nada pasmaceira. Que ela ainda há poucos dias esteve na Bélgica, com o grupo das alunas da universidade. É uma expressão. Mas o que é verdade é que deverá haver pessoas que estão doentes, não é? Fisicamente ou mentalmente, e que vivem a vida numa constância, não saem de casa ou não vão à rua, que não veem, não falam, não estão com pessoas novas, não aprendem coisas novas. É isso que eu digo que é a zona de conforto. Porquê? Porque a sua própria vida limitou. E a pergunta que deixo esta noite, se não saís da tua zona de conforto, se a partir de hoje, desta live, tu perceberes que não sais da tua zona de conforto porque não queres, o que é que perdes? O que é que deixas de aprender? Porque quando nós não queremos aprender coisas novas, Irene, é quando perdemos o sabor da vida, o sal, que é o tempero, o prazer de viver, a alegria de aprender coisas novas, a curiosidade por conhecer, sentir. Se tu nunca tivesses visto o mar, eu agora descrevi, Irene, eu fui à praia. Obrigada, Adriana. Eu fui à praia, tu nem sabes o que é mergulhar. E eu tentava te explicar por palavras o que era mergulhar no mar, o estar com o biquíni no corpo colado, sentir o toque
o toque e o calor do sol na nossa pele, a queimar, sentir a areia a queimar, os nossos passos começam a saltitar, porque a areia está tão quente, eu estou queimando os meus pés. Eu vou a fugir para a água. Eu chego à água, a água está fria. É um contraste enorme, quente e frio. E depois começo a aquecer as pernas, agarrar a água, passar pelos meus braços e depois dou um mergulho de fé. E a água fria toca em toda a minha pele, na ponta do meu cabelo. É uma intenção, uma intensidade tão forte que me penetra o corpo e a alma, Irene. É claro que palavras nunca irão demonstrar ou explicar à outra pessoa o que é mergulhar na praia, no mar. Nós temos que viver a vida, temos que passar pela experiência, temos que experimentar, às vezes, o que é o desconforto. Às vezes, certas situações. Irene, uma vez eu estava na linha das compras, não é? Estava na fila e estava um senhor à minha frente. E o senhor estava com. Eu não reparei, o senhor estava assim de lado, ele estava assim meio de lado, e eu queria passar, estava com pressa. E eu disse: olha, para passar, é só uma coisa. E o senhor olhou para mim, afastou assim a cara. Não vê que estou com uma criança à frente? 2 anos. Eu não vi a criança, Irene, mas com uma atitude tão rude. No outro dia, eu ia estacionar, pedi à minha filha para guardar o lugar. Um senhor já com alguma idade, já tinha uma idade bem avançada, queria passar por cima da minha filha para o lugar. Não respeitou que a miúda estava à frente, acelerou, parecia que queria atropelar. E foi super rude e com ela. E eu saí do carro e eu perguntei ao senhor se havia necessidade de falar assim com a criança. E ele mandou-me passear para outros lados, super mal educado. E eu ainda repostei e disse-lhe, assim vai longe, assim deve ter muitos amigos, não? Ele ainda me mandou dar uma curva. E essas coisas fazem-nos sair da tampa, né? Saltar a tampa fora, mas perceber que estas personagens existem. Agora, como é que tu lidas com isso? Essa é a sair da tua zona de conforto. Porque eu sabendo que aquela pessoa é meio louca, eles brincam comigo, dizem que eu sou a menina das histórias. Mas essa situação faz-te sair da tua zona de conforto e tu aprendes com isso. Porque a próxima vez que... Olá Paula, boa noite. A próxima vez que alguém com aquele tipo de comportamento ou aquela situação surgir à tua frente, tu já estás preparado. Tu já vais ter outra estratégia, outra ferramenta para lidar com isso. Ou simplesmente ignoras, porque é uma pessoa que... Não é? E isso são experiências de vida que tu aprendes porque estás aqui e agora. Se estiveres com a cabeça cheia, ou se estiveres, por exemplo, eu já vi situações de pessoas estarem em discussão por causa de lugares de estacionamento em que quase não há porrada por uma questão ali de segundos, fisicamente, se não for brutalmente. Porquê? Porque as pessoas vivem na sua zona de conforto em que é tudo barulhento, é tudo guerra. Não é um conflito, é uma guerra interna. Quando aparece alguém de fora para aproveitar essa guerra interna, eles gritam juntos. E a guerra armada, com pessoas loucas, não se deve. Não se deve perder tempo. Adriana falou que é alegria estar aqui. Aprendo muito com vocês, né? Que maravilha. Bom, eu acho que o sair da zona de conforto também pode ser a gente perdoar mais as pessoas, né? Muitas vezes o sair da zona de conforto é tratar essas pessoas que são ignorantes com a gente de forma amorosa. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, não, você tem que tratar as pessoas do jeito que ela te trata. Não. Quando você está bem, você não tem necessidade de agredir o outro. Porque isso é dele, né? Tem aquela história, né? Quando você... Aquele caminhão de lixo, né? Talvez é um lixo que não está com você. Então, eu me recordo quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo de dirigir, porque eu tinha passado por algumas situações desafiadoras, e eu era muito agressiva no trânsito. E olha, e aí me tratando, eu percebi que não era o outro, mas era em mim. Então, a gente não sabe como é que o outro está naquele dia, né? A gente não sabe como é que estão as emoções.
Então, talvez o sair da zona de conforto hoje é perdoar quem te machucou. E você vive no seu ego lá, e você fala, não, não vou perdoar. Orgulho. E uma das coisas que, por orgulho, eu refleti muito, né, sobre essa questão do perdão. Muitas vezes a gente se coloca num pedestal, né? Eu não perdoo. E quando você fala eu não perdoo, você se coloca como se você fosse um ser perfeito. Isso. Que você não, se você não errasse também, né? E eu acho que, Adriano, sim, com o dom do perdão, ele é único. Perdoar é um gesto gigantesco de amor. Eu costumo dizer que o perdão é um ato de amor com você. Muitas vezes você vive, né, tratando as pessoas mal, às vezes uma pessoa que te ama também, né? Muitas vezes nós tratamos as pessoas de forma agressiva porque nós não estamos bem. Uma coisa não justifica a outra, né? Mas eu acho que é importante também, talvez o sair da zona de conforto hoje para algumas pessoas é perdoar aquelas pessoas que precisam para a vida se destravar, né? E eu já fui uma pessoa que guardei muita mágoa. Então, isso é sair da zona de conforto. Às vezes você não quer deixar o seu ego de lado e falar para alguém, caramba, eu errei com você, me perdoa, me desculpa. Talvez isso é um sair da zona de conforto. Talvez um sair da zona de conforto é dar um abraço no teu filho hoje, que você não falou que ama seu filho. Talvez o sair da zona de conforto é dar uma palavra positiva para alguém que precisa de uma palavra positiva. Talvez o sair da zona de conforto é tratar com amor quem te trata mal. Isso é um grande desafio. Isso é uma das coisas que mais transforma a gente. Quando você começa a tratar as pessoas com amor, principalmente as pessoas que te tratam mal. Porque isso te traz um crescimento que... Imagina se Deus não nos perdoasse tantas coisas erradas que nós fazemos, né? E eu comecei a refletir muito sobre isso. Quando a gente quer... Que muitas vezes a gente quer o perdão de Deus, mas a gente fala, não, eu não perdoo fulano de jeito nenhum. Olha, eu não perdoo meu pai que fez isso, eu não perdoo a minha mãe, ou eu não perdoo fulano. Então, às vezes, sair da zona de conforto é simplesmente perdoar alguém para a sua vida começar a fluir. Né? Então, começa a refletir. Eu vou fazer um exercício agora e eu quero que você escolha algo hoje que é o seu sair da zona de conforto. O que você quer hoje para a sua vida? Pode escolher algo grande. Eu tô com algo grande na minha cabeça aqui que eu ainda não vou falar, mas eu quero algo grande. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de poder, né? Um Deus... Só que eu vou fazer a minha parte. A Adriana falou assim, é libertador, libera teu coração do rancor e mágoas e tua vida fica mais leve. Assim que me sinto hoje. E eu quero que você escolha hoje algo para você sair da zona de conforto. E eu te desafio mais, eu desafio a daqui a um tempo você dar um depoimento para a gente. Falando, eu estava naquela live, eu fui desafiada a fazer algo diferente e eu tive resultado. Né? Então, eu vou pedir que você escolha algo grande mesmo. Você serve um Deus que é um Deus poderoso. Então, Deus te fez para ter abundância, para ter prosperidade, para ter amor, para ter alegria, para ter conforto. Está começando uma chuva enorme aqui, mas vamos ver se dá para ouvir o som e nós vamos fazer um exercício. Feche os seus olhos. Puxa 3 respirações bem profundas. Mais uma vez. Agora eu quero que você faça uma pergunta. Qual é o seu maior sonho hoje? Você ainda não conquistou porque não decidiu sair da zona de conforto. Talvez tenha algo gigante que você quer para a sua vida. Talvez você se ache incapaz. Mas talvez você só precisa dar um passo pequeno hoje. Sair da zona de conforto. O que você mais quer na sua vida hoje que você tem se sabotado? Eu te convido hoje ainda a dar um pequeno passo em direção ao seu sonho. Quando sair da live, eu peço que você escreva qual é o seu maior sonho hoje. Começa a visualizar esse sonho como se ele já fosse real. Crie uma imagem mental. Você pode até fazer um desenho no caderno.
É uma casa nova, é um relacionamento feliz, é se sentir amado. Lembrando que você já é amado por Deus. É ter uma saúde boa, é ter um corpo magro. Qual é o teu maior sonho? É perdoar alguém que você não quer mais carregar? Imagine agora esse sonho numa tela. Você se aproxima dessa tela. Você começa a tocar no seu sonho. Você percebe que se você der poucos passos, você já fica bem próximo dele. Toca nele. Veja como ele está próximo. Agora eu quero que você entre nessa tela. Como se você estivesse entrando num filme do seu futuro ideal. Começa a construir cada cena na sua mente. Veja você com esse novo sonho, como seria a sua rotina? Onde você estaria morando? Quem estaria do teu lado? O que você estaria fazendo diferente? Como você estaria se cuidando? Crie todas essas cenas na sua mente. E agora eu quero que você dê um comando muito forte para sua mente, com convicção. Hoje eu decido conquistar o meu sonho. E eu me comprometo com um resultado extraordinário. Eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito para realizar meu sonho. A partir de hoje eu quero que você dê mais um comando. Chega. Chega de desculpa. Chega da zona de conforto. Eu vou entrar agora na zona de conflito. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Em breve eu vou entrar na zona de conquista. Respira profundamente. Logo depois de terminar essa live, eu quero que você faça uma pequena ação. Dê um pequeno passo. Nem que seja simplesmente sair da live e visualizar novamente seu sonho, ou pegar um caderno e escrever. Mas faça uma pequena ação. Respira profundamente. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Quer comentar, Gina? Muito bom. Muito bom. Se alguém quiser comentar como é que foi a experiência, está chovendo bastante aqui agora. É bastante audível. Se alguém quiser compartilhar a experiência, fica à vontade. Eu já peço que você compartilhe essa live com mais pessoas. Talvez o fato de você compartilhar a live com a pessoa também se transforma a tua vida. Quando a gente escuta algo que transforma a nossa vida, como eu fiz lá em 2018, né, eu ouvi uma live que realmente me transformou e eu decidi que a partir daquela live eu ia ajudar outras pessoas. E eu não sabia por onde começar, eu não sabia qual era o passo que eu ia dar. E a única coisa que eu tinha na cabeça, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo falar em público? Naquele momento eu não conseguia. A Adriana falou incrível, foi maravilhoso. Então eu vou gravar, deixar essa live. Gratidão. Que maravilha. Eu vou deixar essa live gravada. Eu peço que você compartilhe com mais pessoas. Comente qual foi o insight que você teve hoje. Se você teve alguma transformação, se você teve um insight, comenta. Se sentir confortável também, faça um story, marca eu e a Gina. Né? A gente fica muito feliz de ver o resultado de vocês. Né? Gratidão por vocês estarem aqui. Até amanhã. Antes de partir, espera. Deixa-me só dizer que
Tal como o meu Peter, o superpoder dele é ser amado, quero relembrar-te a ti que estás aí a ouvir-nos esta noite, que és amada. És amada pelo Criador, és amada por ti, és amada por nós. Não deixes, não escondas-te ao mundo. Mostra a tua transparência, a tua vulnerabilidade e permite-te ser mais exuberante naquilo que sentes, naquilo que te permites ser mais alegre e partilha com o mundo a tua alegria. Coloca a semente do Maravilha. amor e vais ver que o amor vai crescer. Gratidão. Amo Amamos você também, vocês. Adriana. Grande beijo. Se sintam muito amado por nós. Gratidão por você estar aqui. E até amanhã às 5h05. Até já!